Uma vez mais, saudações aos auditórios da V-Motores e da Gol FM. Vamos para mais uma edição do programa Motosport hoje. E hoje, connosco está um verdadeiro rei da velocidade e da montanha. Chama-se Pedro Salvador, o famoso Pedro Speedy Salvador, se ele me permite que eu utilize esse nickname. É um piloto que já ostenta no seu jornal 6 títulos nacionais de montanha e que, juntando títulos nacionais e vitórias em taças de Portugal, já são mais de uma dezena de títulos aqueles que ele tem no seu jornal, para além de dezenas e dezenas de vitórias nas mais diferentes competições que já leva na sua farta carreira. Pedro Salvador, antes de mais, seja bem-vindo. Muito obrigado por teres aceito o convite da V-Motores e da Gol FM. E começo por te perguntar como é que tu, enquanto piloto, enquanto preparador, estás a viver este tempo de confinamento? Antes de mais, boa tarde, muito obrigado, Amanda, pelo convite. Obviamente é com muito gosto que acedi ao convite e partilhamos aqui alguns pontos de vista realmente nesta situação presente que vivemos. Realmente este é um desafio completamente diferente do que estamos a viver, não só pessoal, mas também a nível profissional e a nível empresarial também, que veio realmente pôr aqui... Acho que é transversal a todas as atividades e o desporto, obviamente, não passa ao lado. Para nós, neste momento, estamos parados, literalmente, estamos a aguardar e perceber realmente o que é que vai acontecer. De qualquer forma, mantenho-me relativamente otimista relativamente ao que abrange o automobilismo e, no caso específico, da velocidade, penso que possivelmente poderá estar numa posição mais positiva do que as provas de estrada, e nisto refiro-me radicalmente aos ralis. A montanha, naturalmente, também deverá ser afetada, como todos os outros, mas espero que seja menos afetado dentro de tudo aquilo que vai ser negativo com esta situação do Covid. Aliás, nós no momento em que estamos a gravar esta entrevista já é oficial a decisão da FIA quanto ao adiamento do FIA Climb Masters para 2021, o Masters de montanha que será realizado, felizmente pelo menos isso foi assegurado, será realizado na mesma na Valperra em Braga, e também viemos a saber que o Europeu de Montanha foi cancelado, literalmente cancelado, e que a prova de Boticas que estava para ser incluída na edição 2020 transita assim para a edição do Europeu de 2021. Pelo menos essas duas machadadas na época de 2020 já ninguém nos tira, embora com a tal ressalva positiva de que as duas provas se mantêm em Portugal para 2021. Pedro, curiosamente, tu acabas obviamente de confirmar aquilo que já tinhas dito em conversas anteriores, de que o teu foco vai continuar a estar na cena velocidade, mas ironia do destino, a única prova feita até hoje foi uma perninha, se me permites, do regresso do grande rei da montanha às provas de montanha no arranque da época em Mursa, e apesar de estares limitado pelo Caterham que utilizas, um excelente carro, mas não o protótipo que estavas habituado a tripular na montanha e que te levou a tantos títulos, aos 6 títulos angariados, e já lá vamos falar dessa tua carreira, mas com o Caterham chegaste, conseguiste um pódio absoluto entre os turismos e venceste a divisão de Turismo 3. Isso não te faz repensar o poderes fazer uma perninha mais alargada assim que as provas de montanha venham a ser reativadas? Mário, a montanha não estava fora dos planos para este ano. Havia um plano de uma participação na montanha, que seria possível em 2 provas, e obviamente estou a falar da prova do Europeu em Boticas e do Masters no final do ano. Obviamente que a situação do Masters teria que contar com a boa vontade de poder ser atribuído não é um joker, mas... um wildcard ou algo do género para poder fazer a Valperra. Sim, e obviamente que as provas de montanha, além de me estarem no sangue, são provas que eu gosto muito e que são e continuarão a ser das minhas provas favoritas, ou tipologia de provas favoritas para mim. A aposta na velocidade, obviamente, deu-se por outros motivos. Desde que o Campeonato de Montanha realmente abriu as portas a uma categoria, ao Z2SC,
são carros mais espetaculares, são carros mais giros de ver e mais giros também de guiar, mas que envolvem toda uma outra componente económica também muito mais exigente. E quando isso surgiu, realmente em 2017 eu ainda fiz a época com o Silvercar, tivemos alguns problemas, mas foi um desafio muito, muito interessante. E esteve também a possibilidade do regresso à montanha ainda este ano, a tempo inteiro. Não surgiu, porque, como penso que todos sabem, o Pedro Salvador não faz só aquilo que lhe apetece fazer. Portanto, tem um conjunto de parceiros, de patrocinadores que tornam possível a minha participação nas corridas, que de outra forma ela não existiria. E realmente a aposta no Seven, o ano passado, foi uma aposta ganha, foi uma aposta muito positiva, com bons resultados, mas não só isso, não só a nível de desportivo, mas a nível também de retorno, numa competição muito bem organizada, como também o Campeonato de Montanha, com um excelente feedback, com provas interessantes, e foi uma aposta que não foi uma aposta só direcionada para um ano, foi uma aposta a ser alvo de análise no final da primeira época. Eventualmente a montanha poderá surgir, e eu espero que venha a surgir no futuro, porque são uma tipologia de provas que eu gosto. Talvez este avanço das provas para 2021, tanto da Boticas como da Falperra, no fundo eu acho que é uma excelente notícia que nos foi dada, porque ninguém duvidava que não viesse a acontecer a prova do Europeu já. Eu mesmo que estava a tentar reunir condições para poder fazer essa prova de Boticas, e essa situação estava avançada, desde que surgiu isto, há um mês atrás, eu entrei em contato com as pessoas com quem tinha as coisas avançadas e disse-lhes que não iria acontecer Boticas, com certeza. Não me enganei muito nas previsões. Portanto, o avanço dessa prova para 2021, na minha ótica, é positivo para nós, portugueses. Não perdemos as provas, foram empurradas de acordo com aquilo que é, o que é exigível, e quem sabe, em 2021 não possam surgir até em conjunto com uma participação mais ativa na montanha. Não ponho de parte, eventualmente, fazer mais alguma das provas que restem este ano com o Caterham, mas tudo mediante confirmação, porque, mais uma vez, reforço que vamos ver como é que a situação se vai processar. Tenho uma ótica positiva acerca do que vai acontecer este ano ainda, mas precisa de ser confirmada, claro. É evidente, e penso que também és da opinião de que aconteça o que acontecer, vamos ficar limitados em tempo, e melhor do que tentar meter o carro numa betesga será tentar para os mais diversos campeonatos a época possível, não chamarei uma mini época, mas sem essa focalização em fazer tudo. Sim, claramente. Eu acho que vai haver redução de provas e tem que haver redução de provas. Portanto, ainda hoje num fórum de discussão onde estava também o presidente do Nibrim, referiu isso mesmo. As datas não estão a ser adiadas, as datas estão a ser canceladas. Portanto, não vamos ter ilusões e até é bom que assim seja. Eu penso que temos que concentrar energias em ter um segundo semestre que seja o possível para termos dignidade nos campeonatos e nas competições que vierem a organizar-se. Obviamente temos que não comprometer 2021, mas também não comprometer todos aqueles também que trabalham, que se dedicam ao desporto automóvel, e nisto não falo só dos pilotos, falo de todos aqueles que fazem parte deste mundo, e eu, como responsável de uma estrutura que se dedica à competição, realmente tenho essa preocupação. Não podemos, pura e simplesmente, riscar do mapa 2020, porque isso significa que há empresas como a Speedy que se dedicam à competição que veem o seu normal funcionamento já comprometido com a situação que estamos a viver, mas não queria de maneira nenhuma equacionar a hipótese que a Speedy se vai virar à esquerda e esquecer a competição. Portanto, dentro das limitações, mas acho que é preciso termos essa consciência de que teremos provas, teremos campeonatos com dignidade e com um número de provas suficiente para que realmente seja reconhecido como um campeonato. Salvador, tendo em atenção que o auditório, sobretudo da Gol FM, não é apenas um auditório de aficionados do desporto motorizado, a V-Motor já assim o será, convém explicar, sobretudo às novas gerações, quem é o Pedro Salvador piloto e como é que ele, ainda sendo um jovem, já tem um palmarés tão impressionante. E vamos dividi-lo em duas partes. Primeiro vamos falar
do palmarés que te granjeia a ti o título de Rei da Montanha, são 6 títulos absolutos. Como é que começaste na montanha e como é que foi esse percurso, contando sobretudo aqui de uma forma muito sinóptica os pontos mais importantes, o percurso do Pedro Salvador nas subidas mais míticas de Portugal? A montanha surge em... Bem, o primeiro contato com a montanha, para ser verdadeiro, surge na Rampa da Falperra, obviamente como espectador, acompanhado pelo meu pai, aliás, eu que acompanhava o meu pai, a ir ver a Falperra, como acompanhava a ver outras provas também, de circuito e afins. E a montanha surge de uma forma muito inesperada, em 2004. Eu tenho um percurso de fórmulas em monolugar até 2002, desde 94 a 2002, 2003 estive parado, fiz uma prova apenas, num troféu de velocidade, e em 2004 fui convidado para guiar um Mini, o famoso Mini Laranjinha, nas provas de montanha, na altura pelo Sr. Santos e pelo Narciso, que era o mecânico que acompanhava o Sr. Santos. E realmente surge a montanha nessa situação. Fiz várias provas de montanha em 2004 com esse Mini, e realmente a montanha revelou-se aquilo que eu não sabia que iria sentir, mas que realmente se confirma até à data de hoje. Particularmente agrada-me o desafio das provas de estrada, o desafio dos circuitos citadinos, das provas de montanha. E com esse Mini descobri uma nova paixão. O Mini surgiu em 2004, fiz várias provas com resultados interessantes, com o desafio de conhecer as rampas, de conhecer os traçados, de os conhecer com o pormenor que estava habituado a ter nos circuitos. Portanto, fiz muitos milhares de quilómetros a reconhecer as provas. Lembro-me particularmente da rampa de Figueiró dos Vinhos ter feito à volta de 600 quilómetros na rampa de Figueiró dos Vinhos. Estamos a falar de um percurso com 4, 5 quilómetros, portanto foi feito o número de vezes suficiente para fazer 600 quilómetros. Porquê? Porque realmente o nível de velocidade de processamento de informação a que somos obrigados a ter na montanha, quanto mais rápido é o carro, é muito superior àquilo que o nosso cérebro está habituado a pensar nas provas de circuito. E é uma paixão que veio para ficar. Do Mini depois surgiu o BRC, os famosos protótipos com motor de moto, carros, giros de guiar, na altura, em 2006, um pouco perigosos a nível de construção, e o tipo de carros em que não se quer bater, sem dúvida nenhuma. Do BRC depois surgiu o Juno, com que vencemos tudo com o Juno em 2 anos consecutivos. Depois voltei ao Silvercar, depois novamente o Juno, portanto o meu percurso foi-se desenhando até que terminei com um carro de veras impressionante, que era o Silvercar. Impressionante pela espetacularidade do tipo de carro que era, não espetacularmente rápido sim, mas realmente um projeto que eu e a Speedy ajudamos a desenvolver e a evoluir o carro e o comportamento do carro e afins, mas obviamente limitado quando comparado com máquinas de montanha com outro nível de andamento. E para termos uma ideia, nem só de números vivem os automóveis, a relação peso-potência, o facto de ter 500 kg e ter 380 cavalos, o Silvercar, de maneira nenhuma chegava para compensar depois a falta de eficiência em travagem e velocidade de passagem em curva, que era, na altura, ainda bastante inferior àquilo que era possível de alcançar com o Mosella. E para termos essa ideia, essa noção, num percurso como a Falperra, o Silvercar, desde a curva do gancho do hotel, antes da chicana, antes da zona rápida, desde esse ponto até ao final da rampa, o Silvercar era tão rápido como um normal CN. Portanto, tudo aquilo que ele ganhava à direita perdia depois a travar. Mas foi um carro que eu gostei muito de guiar, e parafraseando aqui um amigo meu, o André Pimenta, após a primeira prova que fiz com o Silvercar, telefonou-me e disse-me: epá, eu gosto muito de ti, gosto muito deste carro, do que vi com ele, mas se tu não morreres até ao final da época, isto vai ser de graças, pá. Isto vai dar aqui uns vídeos bacanos. Era o chamado carro das viúvas, como costumamos dizer de alguns carros da estrada, não é? Um bocadinho. Portanto, mas é um carro que me deixou saudades.
Portanto, não teria a menor hesitação em voltar a fazer uma prova com esse carro, porque verdadeiramente é tão desafiante que... Tu, obviamente, já também tens uma carreira muito farta na velocidade, foi anterior, inclusivamente, à montanha, mas também durante o teu tempo de montanha não deixaste, quando em vez de também competir em velocidade, antes de agora, nestas últimas épocas, teres saído da montanha, esperemos que apenas por este pequeno período, e teres-te dedicado um bocadinho mais à velocidade. Fala-me agora um pouco desse teu percurso na velocidade. A velocidade, como eu disse, foi de monolugares até 2002, entre Fórmula 4 e Fórmula 9, onde ganhei as primeiras corridas e campeonatos também. E depois, realmente, houve mais incursões com a velocidade. Voltei à velocidade depois também em 2009, se não estou em erro, com o Juno, e 2008 e 2009 ganhamos montanha e velocidade desses 2 anos consecutivos. Depois voltei mais de verdade à velocidade. Fiz uma incursão na velocidade em 2013, que foi das provas que me deixaram mais saudades, que foi o circuito da Boa Vista com o Porsche 911 GT3R com o António Nogueira, convite do António Nogueira, o qual lhe estarei eternamente grato. Realmente foi uma das provas que me deu mais prazer fazer, e um desafio mais uma vez, porque fui aterrar num campeonato de GTs com um plantel fantástico de pilotos, de colegas de pilotos e concorrentes de muito nível, e que num circuito que era a porta de casa, eu vivia na altura a 300 metros do circuito. Portanto, na estrada que eu fazia todos os dias a subir a circunvalação, foi mesmo estar em casa. Depois fiz velocidade novamente protótipos em 2014 e 2015, 14 com o Carlos Vieira e 2015 com o Rafael Lobato. 2014 tínhamos tudo para ter ganho o campeonato, mas não vencemos por outras razões. 15 perdemos o campeonato na última prova com o Lobato. Depois ingressei novamente na montanha e voltei à velocidade em 2018, num desafio que queria muito fazer, que era os TCRs, um campeonato com um excelente plantel mais uma vez, portanto, mais um desafio de uma concorrência de alto nível, que vencemos, e por lá mantive também nos caterhams, que ainda que não pareça, mesmo para mim foi uma surpresa, porque os caterhams existem há algum tempo, mas a competitividade e o nível de pilotos que encontramos no Super 7 realmente é algo que é muito desafiante. Ter ingressado num campeonato onde toda a gente que anda na frente anda bem há algum tempo, e as lutas que travei este ano nos caterhams realmente são voltar aos primórdios das corridas de velocidade, em que nunca está ganho, em que a luta é permanente e é de início ao fim das corridas. Portanto, são corridas que me passavam um pouco ao lado e que realmente me fazem lembrar porque é que eu gostava tanto de corridas de velocidade. Pedro, velocidade e montanha, por que não ralis? Razão muito simples e fácil, é caro. Mas é uma modalidade que te seduz? Eu fiz 2 ralis, obviamente a um nível mais básico. Fiz 2 ralis em 2006 e 2007, se não estou em erro. Fiz o rally de asfalto, vencemos o primeiro, ficamos em segundos no segundo rally. Acima de tudo, o primeiro rally foi perceber se poderia ser uma hipótese. Não que eu tivesse dúvidas de que teria que me adaptar, mas que seria possível a adaptação aos ralis, à condução de ralis. Não veria isso como sendo impossível, mas sim ao facto de ter um copiloto ao lado, de ter que ouvir e processar a informação no tempo certo e por aí fora. Fiz isso em 2006 com o António Costa e fiz como não se faz, infelizmente, ainda hoje. Foi uma passagem a tirar notas, 2 a confirmar e fomos para o rally. Em estradas que não conhecia, verdadeiramente, e a meio do primeiro troço tive uma branca, claro, bloqueou o cérebro com a informação toda que tinha numa zona mais encadeada, mas o resto do rally correu muito bem. Obviamente também sei que correu bem porque o nível de confiança no parceiro que tinha ao lado era total, e isso ajuda a que realmente a atitude seja a atitude que temos que ter. Nunca aconteceram os ralis a tempo inteiro ou uma época completa de ralis, porque depois dos parceiros estarem habituados a vencer os campeonatos, a lutar pelas vitórias, a um nível de retorno
que se obtém naturalmente pelos resultados alcançados na montanha, na velocidade, onde quer que seja, o nível de budget que eu conseguiria reunir para os rallies significava que tinha que ir numa categoria inferior. E essa categoria inferior significa que a nível de atenção dos mídias vai ser inferior também. Portanto, e acho que é algo que está na ordem do dia, a redução do número de provas do campeonato e a redução de custos. Eu acho que é imperativo já há muito tempo. Não temos um país, nem temos um nível de retorno capaz de justificar um campeonato com 10 provas e com o nível de investimento dos rallies. Depois também, não só o budget inicial de um campeonato de rallies, mas também as variáveis inerentes a qualquer ocorrência ao longo da época são variáveis infinitamente superiores àquilo que se tem na velocidade e aos cálculos todos cautelosos que podemos ter na velocidade. Portanto, não surgiu, não escondo de ninguém há muitos anos que era algo que eu gostava de ter feito, mas se não fizer, obviamente, continuarei a ver rallies e a apoiar aqueles que eu acho que merecem ser apoiados. Pedro, obviamente esta altura de defesa também nos permite a todos nós refletir um pouco sobre o que poderá ser o futuro. E muito se tem falado, quer em termos oficiais, quer da própria afición, sobretudo nas redes sociais, sobre o que há para mudar no desporto motorizado português em geral e depois disciplina a disciplina. Desde o número de redução de provas até haver um equilíbrio de custos, passando por aquilo que será premente, e esta também é a minha opinião, a criação de mais categorias de iniciação nas diferentes modalidades, permitindo assim rejuvenescer o plantel de pilotos e permitindo também a pessoas com menos capacidade orçamental a poder correr, são assuntos na ordem do dia. Destes assuntos todos, quais aqueles que mais te preocupam, quais aqueles que mais te fazem refletir e o que é que gostarias daqui a apresentar também como a tua contribuição para uma mudança positiva para o melhoramento do desporto motorizado em Portugal? Eu penso que, obviamente, não tenho nenhuma solução mágica para o que não está bem feito. Acho que há coisas que estão bem feitas. Acho que há uma noção errada do nível de atenção e de disponibilidade da imprensa, de uma forma geral, para o automobilismo em Portugal. Acho que, verdadeiramente, somos privilegiados comparativamente a países vizinhos. Temos um nível de destaque a nível de imprensa e de visibilidade, notoriedade, superior àquilo que se tem fora de Portugal, no que diz respeito ao desporto nacional, obviamente. Não tinha essa noção até que comecei a perceber a realidade de outros países. Portanto, a esse nível, penso que tem vindo a ser feito um trabalho bem feito pela Federação, bem feito pelos promotores de alguns campeonatos. Acho que a montanha nisso é um exemplo. O Joaquim, com todo o seu mau feitio que se reconhece, por outro lado também há que reconhecer o mérito, porque não deita a toalha ao chão de maneira nenhuma e dentro das suas convicções empurra o campeonato de montanha sempre pela montanha acima. Portanto, acho que temos que ir à base. E por base, o que é que eu quero dizer? A nível de velocidade temos soluções para iniciados. A nível de rallies há soluções também para iniciados, ainda que penso que o C1 Challenge, o DS3, sim, exatamente. R1 Challenge não vingou da forma que deveria ter vingado e deveria ter vingado, que era uma categoria de acesso não ao nível de custo que será o Peugeot Rally Cup, por exemplo, que é mais caro. Mas eu quando digo que temos que ir à base, eu penso que temos que ir à base também num ponto que eu penso que já é fundamental há algum tempo e que deverá ser encarado com seriedade pela Federação. É muito fácil, é demasiado fácil ter uma licença desportiva em Portugal. Não é demasiado barato, mas é demasiado fácil. E penso que a atribuição de uma licença desportiva devia ser algo encarado com outro nível de responsabilidade que não é já há alguns anos. Não é culpa da atual entidade federativa ou da atual direção, já vem sendo arrastado há algum tempo. Penso que toda a gente e todos os pilotos estão conscientes disto. Fazer um exame médico não implica tirar uma licença desportiva, porque ninguém faz esse exame médico, a não ser que seja por consciência própria. Portanto,
Nos ralis talvez não sejamos confrontados com isso tantas vezes, mas nas provas de velocidade depois somos. As pessoas não têm noção do que é a componente de segurança, as pessoas não têm noção do que são as bandeiras, as pessoas não têm noção de muitas coisas que são fundamentais para que se tenha uma licença desportiva. Portanto, eu creio que a Federação deveria ter, no que diz respeito aos boletins médicos e as garantias dos boletins médicos e veracidade dos mesmos, devia ser feito algo pela Federação, seja com clínicas, seja de que forma for, mas os exames médicos deveriam ser comprovados. E a atribuição de uma licença desportiva deveria ter um exame teórico, pelo menos, de conhecimento das regras básicas, não só de segurança, mas de postura e de desportivismo que deveriam ter a nível de provas de automóveis. Portanto, neste momento, quem tiver o dinheiro para uma licença desportiva, tem um amigo que é médico, cola a vinheta, que assina o papel, entrega, paga e tem a licença desportiva para fazer as corridas que quiser, salvo licenças internacionais. Portanto, isto acho que é um ponto que deverá ser revisto pela Federação. Obviamente que não se faz em 2 dias, mas tem que se começar, porque realmente já se arrasta há muito tempo. Depois penso que é fundamental também termos o pré-automóvel, ou seja, precisamos ter um karting saudável, um karting que seja praticado por muitos jovens, porque é daí que depois que os jovens derivam depois para os ralis, para a velocidade, para o rallycross, para as mais diversas modalidades. O rallycross é acessível aos 14 anos, que me parece bem, mas se o rallycross é acessível aos 14 anos, também não vejo porque é que a velocidade não possa ser. Porque as provas de velocidade não são mais perigosas que os rallycross. Aliás, normalmente até são menos físicas do que propriamente o rallycross. De resto, realmente acho que é preciso a FPAC estabelecer uma linha estratégica e um plano alargado a 6 anos, a 10 anos, e esse plano começar por estruturar as diversas categorias e fazê-las com uma hierarquia que permita realmente, além de ter opções, sabermos quais os caminhos a seguir para podermos progredir na carreira ou o nível de competições que fazemos. Na velocidade, mais uma vez, também acho que há um troféu que devemos enaltecer, que é o C1. O C1 trouxe 200 pilotos para as pistas, portanto, daí derivarão também alguns que queiram fazer a evolução natural a nível de carro e competitividade, mas realmente há soluções. O que falta, penso eu, não tenho conhecimento pelo menos, o que falta é uma estratégia alargada e uma estratégia que seja realmente seguida com algum rigor. A nível também de FPAC, dou um conselho de algo que também não é novo e que acho que deve ser encarado com seriedade, que é, no normal desenrolar das provas, na velocidade principalmente, temos os colégios de comissários esportivos que são muito expostos. E não tendo nada contra quem tem feito esse trabalho, é fundamental profissionalizar dentro do possível os colégios de comissários e ter gente dentro dos colégios de comissários que sabe verdadeiramente interpretar o que está a ver de toques, de situações de corrida e afins, porque não posso e não acredito que quem nunca se sentou dentro de um carro de automóveis tenha a noção do nível de bondade ou do nível de intenção de algumas manobras em pista que depois são mal ajuizadas e que depois provocam situações desagradáveis e por aí fora também. Portanto, alguns pontos diferentes talvez daquilo que é o normal, mas que como chefe de equipa também sou mais abordado e mais confrontado com outro tipo de situações. Pedro, e foi uma contribuição fantástica, forma muito assertiva e pertinente, como falaste de vários pontos, e quando falas num exame, permite-me que te pergunte se também concordas que isso deveria também significar que ao longo de cada época que a FPAC pudesse ter um naipe de ações de formação em várias temáticas e que estas fossem obrigatórias, por exemplo, até para a atribuição de pontuação que permitisse a obtenção da licença ou a subida de grau na licença desportiva. Claramente, eu quando tirei a licença desportiva, em 1994, tinha 16 anos, e a licença desportiva foi-me atribuída de forma provisória. Portanto, os primeiros 2 fins de semana de corridas oficiais que eu tive, estava, entre aspas, sob análise. Se eu fosse envolvido numa situação qualquer que pudesse colocar não só em causa a segurança de um colega meu em pista, mas também o meu tipo de atitude
dentro de pista e fora de pista, poderia ficar sem a licença. Portanto, as penalidades existem, obviamente, somos lentos, como quase sempre. E isso significa que, normalmente, as ações, as consequências para determinadas ações surgem fora de tempo, fora de timing. Perdemos em burocracia, perdemos em situações que realmente não beneficiam o desporto em si. Portanto, é algo que me agrada particularmente nas competições em que estou envolvido com a equipa também, quer no Picante, quer no Super 7, que é a proatividade do organizador e a capacidade de decidir do organizador, que por vezes é muito bem-vinda, porque os problemas são para ser resolvidos em tempo útil e não passados 2 ou 3 meses. Portanto, é mais uma deixa que acho que é fundamental para evoluirmos no bom sentido. Pedro Salvador, quero-te agradecer a tua presença neste programa, no Motosport hoje da Gola FM da VM Motores, dizer-te que foi para nós motivo de ficarmos bastante felizes em saber que, para além de dares continuidade, mal esta contingência termine, à tua carreira na velocidade, poderemos vir a ter o Pedro Salvador de volta de uma forma mais, direi, firme às lides da montanha, onde obviamente és sempre muito bem-vindo e muito acarinhado, onde não fosses já um ex-campeão nacional, e obviamente desejar-te a ti e aos teus muita saúde, o melhor para esta altura e o máximo de felicidade para a tua carreira. Muito obrigado, Biel. Muito obrigado, Armando. Desejo exatamente saúde para todos e realmente que isto passe o mais rápido possível, com o menor impacto possível, principalmente na saúde das pessoas, que o resto depois nós cá estamos para trabalhar. Muito bem, despedidas também da equipa que fez mais uma edição do programa Motosport hoje. Já sabem, eu chamo-me Joaquim Amandio Santos, sou o jornalista titular deste programa. A edição de imagens esteve a cargo de Hermano Leitão e, como sempre, os pozinhos de magia na sonoplastia a cargo do Paulo Seabra. Voltamos amanhã para mais uma edição do programa Motosport hoje.